Oiê, meus clarificados e clarificadas, especialmente azeus tricolores por aqui, claramente tricolor no ar, para a gente falar um pouco sobre esse resultado de domingo. Sim, vamos falar sobre esse pênalti, vamos falar sobre algumas individualidades. Quero falar aqui sobre a situação do Lúcio, quero, enfim, debater um pouquinho com vocês a semana importante do Bahia. Quarta-feira tem Internacional, o jogo que o Bahia pode classificar ou não para as oitavas de final eu já ia falar da Liga dos Campeões, da Libertadores. Por falar em Liga dos Campeões, nessa terça de manhã eu tô embarcando para Munique para fazer a cobertura da final. Então, vou assistir o jogo de quarta-feira, mas eu não sei se eu vou conseguir gravar vídeo depois, porque a semana vai estar bem intensa e dificilmente eu vou conseguir acordar tão cedo, já que ficarei até tarde assistindo ao Bahia. O jogo do Bahia começa meia-noite de quarta para quinta aqui na Europa, né? Especialmente aqui em Paris, sim, e também na Alemanha. Deixa o like por aqui, não custa nada para vocês tricolores e super me ajuda, faz esse vídeo chegar a mais tricolores, a mais torcedores. Comentários estou sempre lendo e também se inscreve no canal. Inclusive, tínhamos a meta de chegar até 50 mil inscritos até o final da Liga dos Campeões. Não vamos bater essa meta, mas se a gente chegar a 48, a 49, já é alguma coisa, então confere se você está inscrito. Inclusive, recadinho rápido, muita gente me mandou mensagem perguntando como hypar o vídeo, e aparentemente apenas vídeos que a conta, no caso aqui, o canal, está baseado no Brasil, pode fazer isso. Como a minha conta não é uma conta brasileira, né? Enfim, eu tenho, por exemplo, eu recebo do YouTube, enfim, as minhas informações não são fiscais, não são baseadas no Brasil, né? A base é aqui na Europa. Eu não consigo ativar essa opção. Então, se você tiver aí disponibilidade, tem um valeu aqui embaixo, que aí sim você pode apoiar o canal de uma forma maior, além de deixar o seu like, comentar e se inscrever. Vamos lá, a primeira coisa, obviamente, é esse pênalti. E, gente, não tem muito o que discutir. Eu assisti vários vídeos, vi várias análises, eu não vi nenhuma pessoa séria defendendo que esse pênalti aconteceu. Então, eu não vou entrar aqui tanto no mérito do pênalti ou do não pênalti, porque, gente, não é pênalti, tá? E tenho certeza que vocês já viram muitas análises sobre isso, o que tocou, o que não tocou, porque pisou no braço, enfim, não vou entrar tanto nesse mérito. Eu concordo muito com o Rogério Ceni, e quem me acompanha aqui no canal sabe disso, quando ele fala que no primeiro momento tem um erro de arbitragem. E erros de arbitragem acontecem. De vez em quando a gente tem a sensação de que esses erros acontecem mais a favor da gente, porque obviamente é a favor, contra a gente, porque querendo ou não, a gente assiste todos os jogos do nosso time, a gente sente os erros do nosso time, e muitas vezes o erro tá acontecendo para os dois lados, para o outro time. A sensação é muitas vezes que os erros de arbitragem no futebol brasileiro é uma espécie de roleta russa. Opa, quem é que vai ser beneficiado e quem é que vai ser prejudicado nessa rodada? Eu até acho que tem aí um benefício um pouco maior para algumas equipes que pressionam mais, que talvez sejam maiores no cenário atual, enfim. Mas a sensação é que tem erro para todos os lados, tá? Tem erro para todo mundo. E eu concordo com o Rogério Ceni de que há um erro em campo. O problema é quando o árbitro vai ao VAR e briga com a imagem e insiste no erro. Ele não corrige o erro dele. Eu escutei, inclusive, o áudio do VAR e o VAR chama o árbitro e fala, né, ó, você tá marcando um pênalti porque você viu um contato do braço. A gente acha que esse contato do braço não aconteceu. E aí o árbitro diz, realmente, assim, não é exatamente isso que ele fala, mas ele troca a avaliação dele, né? Ele diz que não é no braço, mas sim o corpo, enfim, que ainda que o Marcos Felipe tente recolher o braço, o cotovelo dele, enfim, ele muda um pouquinho da onde ele acha que viu o pênalti, e ele termina assim, estamos de acordo? Estamos de acordo? E aí o árbitro do VAR fala, né? A gente te chamou para ver que não houve porque você marcou por esse contato, e a gente entende que esse contato não existiu. E aí ele briga com a imagem porque ele quer dizer, ok, talvez esse contato inicial que eu pensei não existiu, mas existiu algum outro. Enfim, ele queria achar um pênalti ali e ele achou. O Rogério fala, no primeiro momento é um erro, no segundo momento é algo que eu não sei dizer o que é.
E aí, gente, eu sou jornalista, eu sou uma comunicadora, eu sou uma pessoa aqui que tem uma responsabilidade com o que eu falo, o próprio Rogério Ceni também. E eu entendo que a torcida use outras palavras, que a torcida crie, enfim, ali. Como que fala? Como que é aquela palavra? Eu tô esquecendo agora. Enfim, teorias de conspiração e etc. É isso que eu queria. Eu não posso trazer esse tipo de acusação sem prova, tá, gente? Então, eu vou dizer para vocês que o que é a minha impressão é de que o Grêmio, não vou analisar aqui os erros de arbitragem contra o Grêmio, nem contra nenhuma outra equipe, porque eu não assisto aos jogos e eu não sou comunicadora e é um canal claramente tricolor. Então eu não vou aqui dizer se foi erro ou se não foi erro. Mas o Grêmio reclamou nas últimas semanas de erros de arbitragem, pressionou a arbitragem e o que parece ser a impressão é que nessa primeira partida, e a gente já viu isso acontecer em outros momentos, existia uma pressão para que uma lei de compensação não dita acontecesse. É o caso? Não tenho provas e nem vou acusar que isso seja o caso. Mas que assim, é um desânimo. Eu fico pensando, eu que sou torcedora, que vi o jogo de longe, que, querendo ou não suei nem uma gota para estar em campo, fiquei pé da vida. Eu fico imaginando o desânimo, cara, do Rogério Ceni, do jogador, do Caio Alexandre, que fez uma partidaça, para mim foi o melhor do Bahia na partida. Aliás, é uma temporada assim espetacular do Caio Alexandre. Que caramba, o Bahia fez um bom jogo, fez um muito bom primeiro jogo, e eu já vou falar sobre os problemas do Bahia. E aí, por conta de um erro, atenção para você que está só escutando, estou falando o erro com a mãozinha entre aspas, colocar bem que tudo por água abaixo é desanimador, viu? Eu não vou mentir para vocês, não. Desanimei. Futebol brasileiro tem umas horas que você faz e vai recorrer a quem? A CBF? Boa sorte, parabéns para quem vai recorrer à CBF, porque, né? Enfim. Mas assim, gente, tenho responsabilidade aqui de falar. Eu não gosto dessas teorias, dessa história de que, palavras de que roubou, de que não sei o quê. Eu não gosto, tá? Eu não vou por esse caminho. Mas que existe um problema de pressão, de compensação, de qualidade péssima de arbitragem e de, né? Aí isso realmente me incomoda bastante, é bem desanimador, enfim. 8 minutos falando sobre isso e é uma pena, né? Porque poderia ter sido minutos falando de outras coisas bem mais interessantes. Enfim, para falar um pouquinho do jogo do Bahia, foi um muito bom primeiro tempo. O segundo tempo acho que tem momentos diferentes, depois que o Grêmio faz o primeiro gol, a partida muda completamente, aí eu acho que o Bahia acaba... o Bahia faz um monte de cruzamento no fim do segundo tempo, mas enfim, falta um jogador que seja mais perfil cabeceador, né? Um perfil mais nesse sentido de centroavante. Mas, no fim das contas, o Bahia se colocou no lugar de depender de um detalhe. E esse detalhe, que nesse caso foi uma decisão da arbitragem, ela foi contra o Bahia. Foi um detalhe a favor do adversário. Eventualmente vai ter jogos, e por exemplo, o Bahia fez uma grande sequência de, acho que são 5 triunfos, vencendo por 1-0. Também foram jogos em que o detalhe, um único gol, né, uma mudança de placar de 0-0 para 1-0, foi a favor do Bahia. Só que o Bahia precisa aprender, precisa evoluir em diminuir os riscos de partidas em que vai ter erro, vai ter decisão e vai ter um detalhe a favor do adversário, seja esse detalhe uma decisão arbitral ou um gol no último minuto, num cruzamento, num bate-rebate que a bola entrou. Então, assim, o Bahia precisa ser mais eficaz para poder competir mais alto na tabela por títulos. E aí, talvez faça parte da evolução da equipe, eu acho que, enfim, são processos, mas é claramente tricolor, mas é claramente uma deficiência desta equipe. Então é algo que precisa ser trabalhado, porque você, muitas vezes, no futebol, esse detalhe, se você não minimiza que esse detalhe defina os seus jogos, muitas vezes vai definir contra você, a favor do adversário. Então,
às vezes uma muito boa partida, um primeiro tempo muito bom do Bahia, você vai ser penalizado por esse detalhe. E aí, quando eu falo detalhe, gente, é que é um lance, muitas vezes é um lance único. Seja ele um erro da arbitragem, seja ele essa última bola, sabe, faltando 1 minuto para o jogo acabar. E o Bahia precisa entender como acertar essa eficácia, melhorar essa eficácia. E aí, no primeiro tempo, o Bahia perde muitos gols, né? Não só o Lúcio Rodrigues, outros jogadores perdem gol também, mas o Lúcio Rodrigues, e, gente, eu tenho falado aqui durante todo esse início de temporada, né? De paciência, de que é um jogador jovem, que a gente sabe que, sim, tecnicamente ele tem deficiências, mas que é um jogador que tem outras qualidades muito interessantes. A movimentação do Lúcio, o papel tático do Lúcio para o que o Rogério Ceni quer jogar é importante, então eu entendo a titularidade do Lúcio Rodrigues nesse sentido. Não existe um jogador parecido no banco de reservas para você trocar o Lúcio Rodrigues. Você muda um pouco o esquema, seja com o William José, seja com um Kaique, o Ademir, que nem está disponível, mas enfim, você muda um pouco o esquema do Bahia. E eu entendo o Rogério Ceni querer dar essa confiança e querer ter esse aspecto tático do Lúcio Rodrigues. Mas começa a me preocupar que o Lúcio comece a entrar num espiral de falta de confiança e de pressão e de cobrança da torcida que não é bom. Então, eu continuo aqui defendendo que jogadores jovens vão ser irregulares e a gente tá falando aqui, nossa, mas não tá marcando gol, mas que é isso e aquilo, porque não serve, blá, blá, blá. Mas se não fossem aqueles 2 gols do Lúcio no fim do Campeonato Brasileiro da temporada passada, o Bahia nem estaria na Liga dos Campeões, nem estaria na Libertadores, talvez. Então, uma hora serviu e agora não serve mais? Não, né, gente? Não é assim. Só que o Rogério, enfim, e equipe, precisa avaliar se não é melhor preservar esse jogador e encontrar uma outra forma específica ali no ataque de jogar. Na quarta, será que não é melhor? Enfim, também é de poucos dias, né? Mas será que já não é melhor entrar com o William José? Então, assim, é o atacante perfeito para o que o Rogério gosta de plano A? Eu entendo que não. Mas será que não vai ser mais prejudicial ao Lúcio e ao Bahia manter o Lúcio como titular? São questões, tá, gente? Porque muitas vezes no dia a dia, ali no treinamento, a equipe, enfim, e o Rogério tem sensações que são muito mais... Eles têm muito mais informação do que a gente tá vendo as coisas de fora. Mas eu começo a me preocupar, porque talvez isso comece a fazer mal pro Lúcio. E não é um jogador... Gente, assim... Vocês sabem disso aqui, eu não sou 880, eu não, né? Ah, porque um jogo precisa botar fora. Ah, porque... Gente, olha, o Cauli tem feito uma grande temporada de recuperação. Era pra ter, sabe, ter descartado o Cauli? Não era, né? Então, assim, muita calma nessa hora. Eu só entendo que precisa ser olhado com cuidado essa questão do Lúcio Rodrigues. Talvez seja necessário fazer uma modificação ali no ataque para preservar o jogador, para que ele entre em um momento mais tranquilo no jogo, um jogo que o Bahia já tenha feito 2-0 e ele possa voltar a marcar numa situação, enfim, precisa ser, enfim, pensado e estudado isso aí. Quarta-feira, então, tem jogo contra o Internacional. Para mim, o Bahia tem condição de vencer, tem condição de competir, mas vai precisar diminuir os riscos e para isso vai precisar de eficácia e confiança nesse sentido, a gente não consegue ter pelas últimas partidas. Mas o Bahia tem organização e joga bem. O primeiro tempo, a diferença de organização de jogo entre Bahia e Grêmio era assim, um troço absurdo. Então, o Bahia tem condição de impor seu jogo contra o Internacional, mas vai precisar ser eficaz para vencer esse jogo. Vamos ver o que acontece. Enfim, é isso. Claramente Tricolor por aqui. Não sai do vídeo sem deixar o like, super ajuda. Conteúdo gratuito aqui para vocês.
comentários e se inscreve no canal. E, enfim, vamos para quarta-feira, vamos ver o que acontece. E espero comemorar na madrugada lá em Munique, já cobrindo a final da Liga dos Campeões. Boa semana para todo mundo e vamos beber uma aguinha e respirar com esse futebol brasileiro. Tchau, gente!